administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Mais uma questão de análise gráfica, para mim uma questão tranquila. Vamos dar um zoom nesse gráfico e analisar ele com cuidado. Esse gráfico representa a receita e o custo de produção em função da quantidade de itens produzidos. Só que a questão ela não me pede nada desses gráficos, ela me pede o gráfico da função lucro. E ela me dá explicitamente que a função lucro é igual à função receita menos a função custo, certo? Então, para a gente analisar a função lucro, eu preciso analisar essa subtração, receita menos custo. E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou partir dos pontos em que essas duas curvas se intersectam, ou seja, quando a receita é igual ao custo. Isso acontece quando eu tenho 5 unidades produzidas e quando eu tenho 15 unidades produzidas. Ou seja, quando a quantidade, que aqui eu vou chamar de Q, é igual a 5, a receita é igual ao custo. Se eu subtraio C dos dois lados, eu vou encontrar que R menos C é zero. Ou seja, nesse momento, R menos C, que é o lucro, é zero. A mesma coisa acontece quando a quantidade de itens produzidos é 15. Eu vou ter que a receita é igual ao custo e, por consequência, a receita menos o custo é zero. Então, nesses dois pontos, o lucro é zero. Isso significa que nesses dois pontos, o gráfico da função lucro vai intersectar o eixo das abscissas, ou seja, esses dois pontos vão ser as raízes da minha função. Agora a gente vai analisar os intervalos que eu tenho dessa função. O intervalo entre 5 e 15 e o intervalo entre 15 e 30, que é até onde a questão me dá o gráfico. Começando pelo intervalo 5 a 15, ou seja, quando a quantidade for entre 5 e 15, a gente vai ter que, nesse momento, o gráfico da receita está abaixo do gráfico do custo. Ou seja, nesse momento, o custo é maior que a receita, ou a receita é menor que o custo. Se a receita é menor que o custo, e novamente eu subtraio C dos dois lados, eu vou encontrar que R menos C é menor que zero. Ou seja, nesse momento, a função lucro é menor do que zero. E, por conta disso, o seu gráfico vai estar abaixo do eixo das abscissas. E, por fim, analisando o intervalo entre 15 e 30, ou seja, quando o Q pertence a 15 e 30, eu vou ter que, nesse momento, o gráfico da função receita está acima do gráfico da função custo, ou seja, a função receita é maior que a função custo. E, por consequência disso, a função receita menos custo é maior do que zero. Nesse momento, então, o lucro é maior do que zero e o seu gráfico vai estar acima do eixo das abscissas. Agora, se eu quisesse esquematizar isso em um plano cartesiano, a gente teria o seguinte. No eixo das abscissas, a gente encontraria a quantidade de itens produzidos e no eixo das ordenadas, o lucro. Lembra que quando eu tiver 5 itens produzidos e quando eu tiver 15 itens produzidos, a minha função vai ser zero. Nesse momento, eu não tenho lucro. Quando eu estou entre 5 e 15, ou seja, nesse intervalo aqui, a minha função ela é negativa, ou seja, ela está abaixo do eixo das abscissas e seu gráfico pode se assemelhar a isso aqui. Agora, quando essa função vai estar entre 15 e 30, nesse intervalo aqui, a minha receita é maior que o meu custo, ou seja, o meu lucro é positivo. Então, o meu gráfico vai se assemelhar a isso. Se eu for olhar para os gráficos que eu tenho como resposta, o que mais se assemelha a esse que a gente desenhou é o gráfico da letra A.